Bom dia a todos. Vamos iniciar a reunião, a nossa pauta da reunião deste dia. Vou passar ao nosso secretário para ler a ordem do dia. Dez 1069/2019, ciência de certificado de conclusão de curso pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos na cidade de Coimbra. Interessado, Dr. Iaci Pelais dos Reis. 1.7, procedimento de gestão administrativa número 8.518/2019, ciência e relatório encaminhado pelo membro do Ministério Público, referente afastamento para frequentar curso mestrado em Direito na Espanha. Interessado, doutora Thais Assum de Moraes. 1.8, procedimento de gestão administrativa número 6.759/2013, ciência de relatório final de encaminhamento por membro do Ministério Público, referente ao curso de mestrado em Segurança Pública da Universidade de Vila Velha, Espírito Santo. Interessado, doutora Elissandra Toscano Barreto Nogueira. 1.9, ciência de relatórios da correição realizada pela Corregedoria Geral do Ministério Público do ano de 2019. 1.10, ciência de relatórios de atividades do CAOP da Infância e Juventude, referente ao mês de junho de 2019. 1.11, autorização para abertura de edital para provimento da quarta titularidade da Promotoria da Comarca de Laranjal do Jari. 1.2, apreciação e julgamento de inquérito de serviço, procedimentos administrativos, peças de informações e expedientes conexos, conforme relação e anexo. 2.0, o que ocorrer. Está lida. Iniciando, então, a pauta, vamos para o primeiro procedimento de gestão administrativa, que é o termo de intenção de acordo oriundo da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa e das Fundações. O relator seria a conselheira Judite Gonçalves Teles, né? Doutor Nicolau? Pois não. Bom dia aos colegas. Eu já analisei os processos que a doutora Judite atuou como relatora e, por conseguinte, eu passaria a assumir a sua posição. Esse especificamente trata do termo de acordo. Eu já li, o termo de acordo e o voto da colega Judite. Eu já li o voto, só não tinha achado aqui, mas já foi remetido pelo e-mail. Eu ratifico o voto da colega e peço para os senhores, onde ela pede pelo conhecimento e pela homologação do termo de acordo e arquivamento da ação de improbidade. Em favor de Manuel Brasil de Paula Filho. No tocante ao primeiro. Os demais são só pedidos de arquivamento. Eu os homologo. Se os senhores fizerem questão que eu leia, eu posso fazê-lo, mas ele já consta. Acho que só esse que é mais importante. Então, com relação a esse, eu só confirmo a manifestação, o voto da minha colega, senhora presidente. É o segundo. Doutor?
É na primeira? Essa aqui. É o primeiro, 1.1. É que foi remetido já. Termo de- Eu já dei uma olhada em É o todos. item É um 1.1. TIA, É, termo de É o intenção de processo acordo. 62. Ela já viu a doutora Judite. Todos estão prontos para votar? Sim. Tá certo. Possamos começar? Envolve pagamento, o valor é 10 e pouco. Tem, eles fizeram. Não, esse acordo, tá aqui a cópia dele, é o primeiro 25563, né? 2017. Isso. Aí, eu não sei se eles instauraram um procedimento. Eles fizeram. Tá aqui, processo de gestão número 623 de 2019, -14, que está transcrito no próprio processo e aqui da ata, em que participaram o promotor, o agente, o advogado do postulante e o próprio Manuel Brasil. Ele tem os compromissos aqui, que foram colocados no próprio termo de acordo, e a colega confirmou e eu ratifico. 5. Está perante a 4ª vara civil, né, e fazenda pública. Isso mesmo. Se quiser deixar para pense que aí a senhora vê, depois a gente retoma. Eu já li, Quer todinho. deixar vertente, vai para outra, depois a gente... Eu li, Depois já, retoma. todinho, voto. Pode? Tá. Bom, então, vamos só inverter, né? E vamos para o segundo procedimento, é um procedimento correcional. Eu também, doutora Judite. É ciência e apreciação do relatório de avaliação do estágio probatório, doutora Amanda Silveira Uchoa. É o trimestre, não é isso? Doutor Nicolau? Exato. Aqui é o processo. É o processo do quinto trimestre, né? Relativo ao quinto trimestre da doutora Amanda. Eu também já li, aliás, não só esse, mas os demais. Só são ciência. Obrigado. Na verdade, eu que fiz referência ao relatório da Corregedoria, que foi, em razão da avaliação, conclusão da atuação é considerada satisfatória, não restando qualquer irregularidade, até 20 de março de 2019. Então, não se homologa. Podemos votar? Homologa, É só homologar, né? Entendo uma homologação. Doutor pela Jair? homologação. Eu acompanho o relator. Não tem relator, é a corregedoria, Não, é só o ciência. estágio, eu acompanho a manifestação da conselheira Judite, agora ratificado pelo... Não, É só a ciência, Nós doutor. aprovamos. não, esse aqui Pela corregedoria. Ah, tá. Estava, Eu ratifico o relatório da corregedoria que foi Pode entrar. também manifestado pela eminente conselheira. O que foi, doutora? Interrompe, por favor. Claro, vamos Interrompe. interromper. era só... Nós já estávamos dando a ciência, então, doutor Nicolau, é a sua ciência. Sobre o processo da Amanda, eu só digo que eu homologo o relatório da doutora Estela. Tá. Doutora Maricélia, Eu também tomo ciência e eu opino pela homologação. eu também tomo ciência e pela homologação. Eu também tá? tomo ciência pela homologação. Então, vamos para o procedimento correcional, agora do doutor Hélio Paulo Santos Furtado. Doutor Jair? Eu acompanho também pela homologação do relatório de avaliação do doutor Hélio. Doutor Nicolau? Com o doutor Jair. Doutora Maricélia? Eu também, pela homologação. Eu também, pela ciência e homologação.
Doutora, com a palavra, a doutora Estela. E aí, tá bom assim? Tá bom? Mais aqui? Aqui? Assim. Assim? Da atuação do doutor Hélio Paulo. Realmente, o colega se destaca em sua atuação, principalmente porque ele consegue cumprir todas as etapas no estágio probatório, inclusive com as reuniões com as comunidades, né, buscando verificar situações, por exemplo, no Bailique, que ele passou mais de, acho que é uns 10 dias que eles passam, né? Ele encaminhou um relatório em que você verifica a dedicação e responsabilidade com que esse colega trata o cargo de promotor. E não só fez o levantamento naquela itinerância de todos os problemas ali localizados, como demandou para as promotorias correspondentes tudo que foi levantado para que possa tomar as providências. Então, assim, é merecedor de elogio, não atrasa processo, não se escusa nunca de estar presente inclusive nos cursos de capacitação, mesmo sem estar convocado. Então, assim, é merecedor de vários elogios, doutor Hélio. Uma grande aquisição para o Ministério do Estado do Amapá, eu tenho certeza disso. Então, parabéns ao doutor Hélio. Passando agora para o procedimento correcional da doutora Marília Augusto de Oliveira Plaza. Doutor Jair. Também da mesma forma, eu quero homologar ou ratificar o relatório já apresentado pela Corregedoria com relação ao acompanhamento e do estágio probatório da doutora Marília Augusto. Também da mesma forma como já foi colocado o doutor Hélio, o desempenho da doutora Marília também é muito bom. Tudo aquilo que já foi colocado aqui, a gente tem que fazer um registro também ao trabalho da colega doutora Marília Augusto de Oliveira Plaza, no sentido também de registrar o seu trabalho durante o estágio probatório. Doutor Nicolau. Confirmo o relatório. Doutora Maricélia. Eu voto pela homologação do relatório da Corregedoria. Doutora Estela, a senhora quer falar? Sim. Doutora Marília também. Inclusive, sempre quando vai haver uma operação, o nome dela é logo sugerido para que faça parte. Né, porque, em razão de ter sido delegada, foi defensora pública, então já conta com experiência. Fora isso, é uma pessoa muito dedicada, preocupada com o trabalho, sempre se coloca à disposição naquilo que lhe é solicitado para atendimento, né? E vem desenvolvendo, mostrando a sua não só dedicação, mas a sua está realmente como é que a gente diz, por cargo, não só comprometida, mas ela se adequa perfeitamente às características do cargo de promotor de justiça, né? A vocação. Isso, doutor Jair. Demonstra realmente sua vocação. Também atende a população, faz reuniões, inclusive na correição que realizei lá em Ferreira Gomes, ela estava substituindo a doutora Neuza, participou ativamente da nossa audiência pública e posteriormente também com relação ao atendimento do caso das hidrelétricas, que iriam advogados de fora para tratar de assuntos a respeito de compensatórias, e me deu retorno de sua atuação. Então, assim, se mostra realmente muito dedicada, muito responsável para o cargo. Também merecedora de elogios. E não só, eu quero dizer assim, que quando eu faço essas correições e que eu passo pelas comarcas ou pelas varas, eu procuro saber
do juiz, dos servidores, como é que está sendo a atuação e dos próprios membros, como é que está sendo essa atuação dos colegas em estágio probatório, porque todos nós temos um compromisso de avaliar quem está iniciando a carreira. E tenho recebido só elogios, tanto da doutora Marília quanto do doutor Hélio, em relação não só à sua relação entre pessoas, como no bom trato com todas as pessoas que os procuram na promotoria. Bom, acompanho também a ciência e a homologação e parabenizo a doutora Marília. Vamos ao procedimento correcional do doutor Eduardo Kelson Fernandes de Pinho. E aí eu passo a palavra antes da ciência e homologação para a doutora Estela. Só para informar que, assim, o doutor Kelson já foi vitaliciado por este conselho, mas os relatórios para fechamento do estágio probatório, eles estão vindo posteriormente só para realmente ciência, porque eu preciso fechar o procedimento de estágio, né? Então, como eu informei anteriormente, nós mudamos o procedimento, né? O colégio demorou um pouco para aprovar a nossa nova resolução, então isso tudo demandou um atraso. Fora que a gente hoje já faz parte da correção eletronicamente. E quando a internet ajuda, vai tudo mil maravilhas. Mas quando a internet não ajuda, o trabalho fica pela metade, a gente tem que trazer para cá, para Macapá, para poder terminar. Então, por isso que alguns dos relatórios, inclusive de correção de outras promotorias, estão vindo com um certo atraso, mas é porque, se vocês forem verificar, hoje a gente faz um resumo da correção, inclusive com gráficos demonstrativos de atuação, tanto por matéria que o colega vem desenvolvendo, né? Então, eu queria fazer esse comentário só com relação e dizer também que o doutor Eduardo Kelso, já vitaliciado, também um excelente promotor, muito cumpridor dos seus deveres e também sempre muito chamado e elogiado por onde passa com o seu trabalho. Então vamos à ciência e homologação, doutor Jair. Também, depois dessas considerações que feitas pela nossa corregedora, da qual também eu concordo, ipsi literis, o doutor Kelso tem todas as qualidades, tanto é verdade que já foi até vitaliciado. Isso demonstra que ele cumpriu todas as etapas do estágio probatório de uma forma muito produtiva e tudo aquilo que a nossa corregedora que acompanhou desde o início do estágio probatório e até a sua efetivação, a gente só tem que ficar contente, alegre de um colega hoje estar integrando, né, aqui a família ministerial e só merecedor de elogios e que continue, não é só após ou antes de ser aprovado, ou aliás, nesse estágio probatório, né? Que agora que começou o compromisso mesmo, né? Então que ele continue agindo da mesma forma como ele agiu no estágio probatório e talvez até avançar mais ainda. Então parabéns, doutor Eduardo, nosso querido colega. Doutor Nicolau. Eu estou ciente, parabenizo também o trabalho da doutora Estela, saudações ao doutor Kelso e homologo. Doutora Maricélia. Eu também tomo ciência e homologo o relatório prestado pela corregedoria. Também quero parabenizar o colega e realmente ressaltando que ele continue aguerrido dessa forma, não só ele como a Marília, né, nossa querida e amada, assim como o doutor Hélio também. Eu também dou ciência, né, e homologação e parabenizo nesse momento também o doutor Eduardo Kelson. O procedimento de... Foi enviado também Kelson um segundo. Outro? Fechando também. Só que ele chegou já ontem, mas eu incluí como ocorrência, se você... Então vamos logo pautar agora. Então, como o senhor vota, doutor Jair? Eu, da mesma forma, também homologo o relatório do estágio probatório
É exatamente, que faltava só para fechar. Eu acompanho. Doutor Nicolau, Homologo, senhora presidente. doutora Maricélia, Eu também voto Eu- pela homologação. e eu também pela homologação do último, né, da trimestre. Tá certo. Bom, continuando, vamos ao procedimento de gestão administrativa. Agora é a ciência do certificado de conclusão do curso de pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos na cidade de Coimbra, Portugal, e que o interessado é o doutor Iaci Pelage dos Reis. Doutor Jair? Senhora presidente, eminentes colegas que compõem este conselho, só parabenizar o doutor Iaci Pelage, sempre procurando se capacitar. É um colega que tem assim demonstrado o interesse de sempre estar buscando novos conhecimentos. E tanto isso é verdade que com muito louvor ele concluiu esse curso de pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos na cidade de Coimbra, com um aproveitamento excelente, e está trazendo esse retorno. Hoje está atuando na primeira vara de família, e é onde ele está colocando tudo em prática, tudo aquilo que ele aprendeu. Isso é muito importante, está dando um retorno para a instituição desse investimento que foi feito na carreira do Dr. Iaci Pelage, e aqui eu parabenizo ele. Doutor Nicolau? Senhora presidente, eu também homologo, adiro as palavras do colega Jair, parabenizar o doutor Iaci por ter chegado já tão rápido ao pós-doutorado, logo em sequência ao seu doutoramento. Eu acho que para fazer o registro é o primeiro pós-doutor do Direito da Unifap e o primeiro do Ministério Público, se não me falha a memória. Parabenizo o colega e desejo sucesso a todos. E lembrar que ele fez isso no período de férias, quer dizer, não sacrificou nenhum colega, isso é de se louvar. Senhora presidente, é assim que eu faço. Só fazendo um adendo, até por conta do Conselho, na inspeção que houve sobre esses cursos sem autorização do Conselho, mesmo em férias, eu proponho a homologação pelo Conselho, tá, do afastamento do doutor Iaci. Tá? Colegas? Da forma como foi exposto, eu homologo o afastamento do doutor Iaci, até porque já tivemos um precedente aqui. Exatamente. Então, dessa forma também, eu tranquilamente homologo. Então, doutor Nicolau? Também, senhora presidente, eu não sabia que não tinha pedido autorização, mas já até eu acho que precluiu esse momento e até sirva de alerta para nós todos, né? Quando fizermos, pediu a aprovação do Conselho e assim que faço, confirmando os votos precedentes. Doutora Estela? Também homologo, mas que a gente fique sempre ciente que por mais que a gente use até o nosso período de férias, de descanso, mas o CNMP aqui recomendou, e nós temos precedente, que há necessidade da autorização deste conselho para qualquer curso que tenha que ser feito. Então, eu homologo e parabenizo o doutor Iaci, né, por mais esse título e que esse conhecimento que ele vem conseguindo obter, que possa ser dividido com nós outros aqui, para que possamos também beber da mesma sabedoria dele. É uma fonte. Doutora Maricélia? Eu também homologo a licença do doutor Iaci, né, e parabenizar também ele pelo curso, pela aquisição dos conhecimentos, e que realmente, como a doutora Estela falou, que venha dividir conosco, né, tudo aquilo que ele aprendeu. Eu dou ciência ao relatório, homologo o afastamento no período de férias do doutor Iaci para fazer o curso e o parabenizo. Vamos agora no procedimento de gestão administrativa. Do ciência e relatório encaminhado pelo membro do Ministério Público do Estado do Amapá, referente ao afastamento para frequentar curso de mestrado em Direito na Espanha, doutora Thaisa
a Sundi Moraes. Ela, na verdade, ela ratificou o que nós pedimos aliás, ela retificou, né, o que nós pedimos na sessão passada. Então, doutor Jair, o senhor homologa? Sim, Licença. pela homologação. Doutor Nicolau? Com o doutor Jair. Doutora Estela? Cumprido pela doutora Thaísa, o que foi determinado por este conselho, eu homologo. Doutora Maricélia? Eu também, homologo. E eu também homologo. Voltando ao procedimento de gestão administrativa, item 1, sobre o termo de intenção de acordo oriundo da Promotoria de Justiça da Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa e das Fundações, em que era a conselheira a doutora Judite Gonçalves Teles. Já havia votado o doutor Jair e o doutor Nicolau. Então, agora retorno para a doutora Estela. Eu vou acompanhar o voto ratificado aqui pelo doutor Nicolau, né? E, inclusive, quero dar boas-vindas ao seu retorno a este conselho, né? A primeira reunião depois da posse. E eu ratifico, até porque sou uma defensora muito desse tipo de acordo, porque com maior celeridade se busca, né, que esses recursos retornem aos cofres públicos quando a parte assim preenche os requisitos para esse tipo de acordo. Então eu me manifesto com o relator. Doutora Maricélia? Eu também, analisando, vi que o acordo ele preenche os requisitos legais, inclusive o que está na lei, então eu homologo, voto pela homologação. Eu também preenchi os requisitos pela homologação. Então, por unanimidade, né? Vamos ao procedimento de gestão administrativa. Ciência de relatório final encaminhado por membro do Ministério Público do Estado do Amapá, referente ao afastamento para frequentar curso de mestrado em Segurança Pública na Universidade de Vila Velha, interessado, doutora Elissandra Toscano Barreto Nogueira Verardi. Doutor Jair? Homologo o relatório apresentado pela doutora Elissandra Toscano com relação à conclusão do curso que ali ela fez na cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo. Doutor Nicolau? Eu homologo também, senhora presidente. Parabenizo a doutora Elissandra e estou vendo aqui sua brilhante dissertação está em minhas mãos. Parabenizo ela e os demais que ajudaram, ou seja, nós todos, né, que trabalhamos, e assim fez quem trabalhou, quem foi fazer curso fora. Senhora presidente, é assim que eu faço. Doutora Estela? Também aprovo a conclusão, né, a apresentação da dissertação da doutora Elissandra Toscano, que deverá, de acordo com a nossa nova resolução, ir para o CEAF, né, onde deverá compor o nosso acervo, e também ela deve partilhar esse conhecimento que ela adquiriu através desse mestrado, né, com todo nós aqui do Ministério Público, para que a gente possa conhecer mais de perto aquele conhecimento que ela conseguiu adquirir nesse período de afastamento. Doutora Maricélia? Também pela homologação, tá? Também pela homologação e parabenizando a doutora Elissandra. O item 1.9 é a ciência de relatórios de correições realizadas pela Corregedoria Geral do Ministério Público do ano de 2019. Doutor Jair? Quero aqui aproveitar a oportunidade para registrar e parabenizar o trabalho realizado pela Corregedoria, pela sua titular e toda a equipe que se debruçaram, se dedicaram, um trabalho muito difícil, mas por outro lado também é um trabalho que vem cada vez mais nos dignificar, porque quando a Corregedoria ela realiza esse trabalho é nesse sentido,
para que a gente possa cada vez mais melhorar a nossa atividade e também a gente poder aprender e ouvir a sociedade. As audiências públicas que estão sendo realizadas pela Corregedoria, capitaneada pela doutora Estela, é fundamental. E ouvir o cidadão. É o termômetro da sociedade, do cidadão. A gente tem que ouvir as vozes da rua, a fim de que a gente possa também fazer uma reflexão interna e saber se nós estamos realmente cumprindo o nosso papel perante a sociedade. Então, doutora Estela, parabéns pelo seu trabalho, pela equipe que também ajudou nesse trabalho. E aqui eu tomo ciência e homologo os relatórios, né, de correção realizada no período de 2019, desse período. Doutor Nicolau. Também homologo, senhora presidente. Doutora Maricélia. Também homologo e parabenizo a doutora Estela e toda a equipe dela. Eu também homologo e realmente o trabalho da doutora Estela não é fácil. A gente tem que parabenizá-la e incentivá-la, não parar. Mas isso faz parte e a senhora tem realizado um excelente trabalho. Uma informação assim que nós estamos procurando cada vez mais inovar e aperfeiçoar nossas avaliações, né, do trabalho dos nossos colegas. E por não ter uma forma, e até cheguei a ser questionada, porque eu ganho um ótimo, já que a nossa legislação não previa, né? Eu ganho um bom e tal. Para ter uma melhor, até a gente conseguir colocar o MP Mérito realmente em funcionamento, eu decidi agora abordar o final do relatório das correções com aprovação, aprovado, né, sem ressalva ou com ressalva. Aqueles que têm ressalva é porque teve algum tipo de atraso, alguma pendênciazinha. E esse é o diferencial hoje dos relatórios com relação a... porque eu olho realmente... Não é só a minha equipe que trabalha, não. Eu olho, eu analiso, passa por mim, e aquilo que vem com um errinho eu devolvo ao colega para que ele conserte, entendeu? E a gente sempre tem feito dessa forma para que possa melhorar, é o nosso trabalho. Sim. Se a gente não observar que tem que ser feito dessa forma, como nós vamos ser vistos lá fora, né? Hoje, se a gente apanha, digo apanhar no sentido genérico, se a gente está aí sendo colocado de forma negativa para a sociedade, não pode ser culpado da Corregedoria, porque a Corregedoria faz sua parte. Eu não digo aqui no Amapá, falo em termos de Ministério Público Brasileiro, né, em que a gente tem discutido isso muito no colegiado de corregedores, de que seria muito bom que o Colégio de Corregedores fosse ouvido pelos políticos no momento que vão fazer uma lei, quando acha que é só corporativismo e que as corregedorias não trabalham, quando na verdade isso não mensura o trabalho que é realizado dentro de uma corregedoria. A gente faz sim o trabalho, não há corporativismo e de forma transparente para todo mundo ver. Então realmente a gente precisa manter essa fiscalização e orientação com o objetivo de melhorar o nosso trabalho e devolver esse trabalho para a sociedade, que é o nosso grande cliente. Parabéns, doutora, mais uma vez. Agora nós vamos para 1.10, o item é a ciência do relatório de atividade do CAOP da infância, referente ao mês de junho de 2019. Já foi definido pelo colégio que deve essa ciência vir para a Corregedoria e Procuradoria, né? Então, vamos dar ciência ao que já foi encaminhado. Tá? Doutor Jair? Eu também já tomo ciência de relatório da atividade do CAOP e JR, referente ao mês de junho de 2019. Da mesma forma, parabenizar o trabalho da nossa colega, né, a doutora Judite, que tem sido assim incansável, uma dedicação integral ao doutor Miguel e toda a equipe.
que tem se debruçado, tem se dedicado. E hoje o CAOP e JE, sem medo de errar, tem sido assim uma referência em Verdade. termos de trabalho de CAOPs aqui, né, no nosso Ministério Público. Então, parabéns a todos que compõem que compõem e fazem esse trabalho hoje, que podemos dizer assim que é incansável. A gente, quando analisa ou lê os relatórios detalhados, tudo que é feito é registrado, né? Então a gente tem que ficar assim orgulhosos até desse trabalho. Doutor Nicolau? Logo, senhora presidente, parabenizo também o trabalho da doutora Estela, que eu sei, doutora Judite, que eu sei que é incansável também no CAOP e tudo mais que ela faz. Então, eu confirmo o voto do doutor Jair também. Doutora Estela? Também manifesto no mesmo sentido de aprovar o relatório da doutora. Eu sempre tenho dito que o trabalho dela é um trabalho árduo e que ela realmente consegue dar esse retorno, não só do que ela faz, mas a própria sociedade reconhece, verdade, né, esse trabalho que ela desenvolve tão bem. Doutora Maricélia? Eu também tomo ciência e homologo e parabenizo nossa colega Judite pelo brilhante trabalho e tudo aquilo, o esforço que ela tem feito pela instituição. Eu também dou ciência e parabenizo a doutora Judite. Agora nós vamos para 1.11, que é a autorização para abertura do edital para provimento da titularidade da 4ª Promotoria de Justiça da comarca de Laranjal do Jari. E aí eu faço a justificativa. A gente viu que agora no Laranjal do Jari, e a doutora Estela vai falar daqui a pouco, já temos 4 juízes, 4 delegados, 4 defensores e apenas 2 promotores de justiça para atuarem nessas, com toda essa gama de serviço que o Laranjal do Jari ele já tinha, por ser o terceiro maior colégio eleitoral, né? E agravou mais ainda quando a estrutura de outras instituições se estabeleceram em maior quantidade do que do Ministério Público. Então, é necessário que a gente faça isso, até porque, constantemente, a gente tem colocado substituto lá. Então, significa que mais um titular seria muito bem-vindo, que aí 3, pelo menos, titulares trabalhando, dariam um melhor aproveitamento do que 2, que eles estão realmente de uma forma até cansativa, dando conta de um trabalho que, para vocês terem uma ideia, é muito desgastante. Por exemplo, Santana tem um pouco mais da situação populacional e nós temos 12 promotores, né? Em contrapartida, Laranjal do Jari, que é um pouco menos, 2 promotores. Então, é desproporcional essa situação e a gente precisa olhar com mais cuidado. É por isso que nós colocamos em conversa com a doutora Estela, que ela vai falar sobre ela esteve lá, realmente a abertura, a autorização para a abertura do edital, que é submeto a vossas excelências. Mas antes eu gostaria que vocês escutassem a doutora Estela. Fundamental ouvir aqui a corregedoria. Na verdade, essa situação ela já se arrasta desde 2015. E os colegas que atuam lá, doutora Samília e doutor Rodrigo, e com ausência pela requisição do doutor Marcelo, é porque eles são promotores aguerridos. E mesmo havendo designações de membros para dar uma cobertura em determinados períodos, isso é só um paliativo, isso não resolve a situação. Porque lá atrás houve um aceno do judiciário de que iria diminuir uma vara lá no Vale do Jari. Não diminuiu, manteve do jeito que está. E agora, com a aquisição pelo Estado, graças a Deus,
dos novos Defensores. defensores públicos, a demanda aumentou muito. Não só em razão dos defensores públicos, mas também dos delegados de polícia, que estão trabalhando a todo vapor. E isso realmente acaba soberbando os colegas, que já soberbava antes de não ter todo esse arcabouço completo no Vale do Jari, hoje ainda mais. Então, é uma situação que merece e merecia já há muito tempo uma posição com relação a essa decisão. Fica sufocante, fica o colega, muitas vezes, fazendo o trabalho não de forma completa como ele poderia, porque para dar atenção a mais de uma vara e com concomitância de audiências, fica difícil, né? E na verdade, assim, é algo que a gente teria que tomar posição. Eu vinha conversando com a doutora Ivana, porque eu venho recebendo esses reclamos, mais intensificado ainda agora, por conta dessa situação que eu acabei de relatar, né? Os novos defensores e delegados. Então, a gente não pode exigir dos colegas algo que a gente não dá, né? Então, 2 promotores para 4 varas realmente fica impossível. E como nós não temos nenhum aceno de quando o doutor Marcelo retornará para, né, a requisição dele cessará, a gente tem que tomar uma providência com relação ao preenchimento dessa vaga, para que possa realmente o trabalho ser realizado a contento, né, por todos os membros e com a melhor aplicabilidade e recebimento pela sociedade do nosso trabalho lá no Vale do Jari. Então, realmente, eu vejo que é uma decisão que a gente precisa tomar, mas eu só gostaria de pontuar se, primeiro, a gente não teria que ter autorização do colegiado, porque ela está criada. Se essa instalação, teria que olhar na lei se essa instalação ela é autorizada pelo colégio ou se pelo conselho. Eu estou em dúvida, entendeu? Acho que a gente tem que passar pelo colégio. Eu acho que é pelo conselho. Não seria bom a gente dar uma olhada? Vamos dar uma olhada na lei, porque, mas eu acho porque não, foi a autorização, já foi dada pelo colégio. Se o colégio já autorizou, então já tá foi tudo ok. Porque o colégio criou, mas não instalou. Quem instala é o conselho. Então é o conselho. Tá? Eu acho, né? Se tiver tudo ok, é só essa observação pra gente. Tá. A criação, tinha a criação, agora houve a criação, então a instalação é pelo conselho. Tá. Autorização para a instalação. Não, tá ok. Então, nesse sentido, são esses argumentos que eu trago dessa necessidade realmente, e que o conselho veja isso com a sensibilidade que realmente o caso merece, por conta da necessidade mesmo de nós termos mais um membro lá para dar conta do trabalho de forma contínua e não de forma seccionada, como vinha acontecendo nesses últimos anos, né? Desde 2015 para cá a coisa vem se arrastando e os colegas reclamando, mas mesmo assim levando, né, a bom termo todo o trabalho desenvolvido lá no Vale do Jari. Podemos votar? Doutor Jair? Senhora presidente, em vista das explicações detalhadas aqui da Corregedoria, que é o termômetro, né, da atuação dos membros do Ministério Público, da necessidade de ser preenchida mais uma vaga, eu voto pela autorização da abertura do edital para provimento da titularidade da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca Laranjal do Jari, e aproveitar para parabenizar o trabalho da doutora Samile e do doutor Rodrigo César, nosso querido baiano, do trabalho hércules que ele vem realizando ali, apesar de todas as dificuldades, mas isso não é motivo para que eles ali não fizessem o seu trabalho satisfatório. Então, só tenho a parabenizar esses 2 colegas e, tranquilamente aqui, eu voto pela autorização, já como foi mencionado. Doutor Nicolau? Eu confirmo, senhora presidente,
Parabenizo o trabalho da doutora Estela e da Corregedoria, que tem apurado todas essas questões. Eu sei que é sensível à criação de promotorias, a gente tem recebido alguns anseios de alguns colegas, sei que essa, por exemplo, se vai se prover efetivamente quem já está lá, é um passo que praticamente já está resolvido, não vai ter movimentação na carreira, mas o que é importante é que nós, ao lado da administração, estamos vendo a necessidade e a possibilidade hoje de se criar e se efetivar essa promotoria. Por essa razão, eu homologo, estou sensível e confirmo também, senhora presidente. Doutora Estela? Já. Doutora Maricélia? Assim, a questão faz realmente muitos anos que os nossos colegas realmente estão pedindo, né? Mas a questão era financeira, pela qual não tinha sido ainda instalado. Mas eu vejo agora que já tem, né? Já foram preenchidos esses quesitos, que já tem condições, segundo o orçamento, para que possa, né, realmente prover a vaga lá, instalar, né? E realmente a gente sabe que é necessário. Então, mediante todas essas explicações, eu concordo sim que seja aberto o edital para criação, né, para instalação e o preenchimento da titularidade da 4ª Promotoria do Laranjal do Jari. Porque na verdade, saíram muitos colegas, né? Esse que é o grande problema. Então, por isso que, na verdade, nós nem vamos acrescentar, nós vamos substituir as vagas já existentes. Esse que é a questão, né? Porque saiu, por exemplo, a doutora Tânia no passado, saiu o doutor Jorge, né? Provavelmente teremos outras saídas até o final do ano. Tanto aposentadorias como mesmo, que daqui a pouco eu vou colocar aí no que ocorrer, né? Então, na verdade, ela não é nem a condição financeira que mudou. É digamos assim, a substituição que ficaram, exatamente, pelas lacunas que ficaram, está havendo, na verdade, uma recomposição, né? Então, é isso que está acontecendo. Então, por isso, a necessidade, logicamente, que vai haver necessidade de abrir novos concursos, tanto para servidores quanto para membros, mas isso eu tenho que apresentar ao colégio a situação do limite da lei de responsabilidade, se nós já atingimos ou não, e nós não atingimos, e assim mesmo o orçamento do próximo ano, para que a gente possa pensar em já começar a realizar o concurso. Exatamente. Entendeu? Então, nós vamos ter que abrir, sim, o concurso. Novos concursos. Então, com isso, está autorizada a abertura do edital, que uma vez que já foi criado pelo colégio, inclusive já está determinado pelo próprio colégio, essa 4ª, as atribuições. Né? Eu também achei. A acumulativa, né? Eu tava vendo, vai ficar pesada. Então essa redistribuição a gente Nicolau, faz no colégio. Rever essas atribuições também da 4ª. Não, Nicolau. Não dava pra gente pedir, não dá pra gente... Ricardo, não dava pra gente fazer, por exemplo, essa questão de a gente rever já a questão das atribuições da titularidade e o conselho já criar um documento para encaminhar para o colégio? Pode ser também. Para reapreciar. A sugestão, Isso. Aí já iria para o colégio para ver Não, né? Não. É uma coisa. É só ela vai para a 4ª. Atribuições que podem ser removidas. Aí a gente podia mandar, né? Podia, né? Essa mudança, quando a gente definiu as atribuições, foi com a colaboração deles. Sim. Né? Entendi. E que o colégio acabou acatando, mas ficou muito pesada. A 4ª tem atribuições muito ampliada. Pesadas, né? Eu acho que a gente precisa dar uma equilibrada aí. Eu penso, né? Mas aí a sugestão da doutora Maricélia
de encaminhar deste conselho para o Colégio. colégio, né, para As sugestões, até por conta da corregedoria. Aí né? Sim, a gente porque- distribui para um relator, né? E aí a gente... Isso. porque realmente, para não ficar sobrecarregado uma promotoria. E dá oportunidade também para os colegas se Sim, tornarem manifestários. sim, Né? também, né? Quando o relator, Mas aí né, fica mais relator- equitativa a distribuição Uhum. por conta das matérias. Se você for Exatamente. olhar as atribuições que ficam com a quarta, elas são muito sensíveis, áreas muito Né? sensíveis, fica muito pesado para o, entendeu? Nesse sentido. Então, senhora presidente, eu queria fazer esse requerimento Tá para que certo. fosse encaminhado da Secretaria do Conselho para o colégio, fazer uma nova avaliação, né, ou uma reavaliação da questão das atribuições da quarta promotoria lá do Laranjal do Jari. Nem fala, né? Ele já nem fala. É só com a mão, assim, ele já se comunica. Maravilha. Bom, voltando, vamos para o último item, apreciação e julgamento, tá? Dos inquéritos civis, procedimentos administrativos, peças de informação e expedientes conexos, conforme relação em anexo. Uhum. Não, eu acho que a partir de segunda-feira as inscrições, 3 dias de inscrição é o suficiente. Não, publicando a segunda-feira, 3 dias. O que vocês acham? Tá certo? Que primeiro a promoção e depois Isso, a a remoção. aliás, primeiro a remoção, depois a Primeira promoção. remoção, depois a Remoção. promoção. Tem que olhar aí a última. Exatamente. Certo. Aprovado? Aprovado. Então vamos ao julgamento dos procedimentos, Ah, tá. começando na ordem do dia pelo doutor Ordem do Nicolau dia. com, Da doutora Judite. com os da doutora Judite. Posso? Pode. Eu não tenho o número exato, mas os que foram relatados pela doutora Judite e os que me foram passados por e-mail, eu fiz um apanhado geral. Precisa São 7. citar os nomes todos? Sim. Mas já foram. Tá bom. Número 167533-2017, os processos. 289503-2016, 8352-2016, 1602-2016, 93509-2016, 289-53-2017 e 4707-12-2018. Esses processos foram relatados pela doutora Judite, eu fiz um apanhado geral, dei uma olhada, o doutor Jair me comentou da minha substituição, por isso eu fiquei mais atento e peço para os senhores que eu homologo os que ela... a manifestação dela, o voto dela, e peço ao colégio que confirme pelo arquivamento. Doutor Jair? Acompanho o relator Em e quero bloco. aqui até aproveitar para dar as boas-vindas ao colega Obrigado, Nicolau, doutor que Jair. está retornando, que vai enriquecer muito o debate aqui, pela sua experiência e também a sua formação acadêmica. Doutora Estela? Eu estou olhando aqui os procedimentos que foram relatados pela doutora Judite e ratificados os pedidos sem alteração pelo nosso nobre colega doutor Nicolau e concordo com o relator com relação aos
arquivamentos. Doutora Maricélia? Mais cedo até me lembrei de parabenizar o nosso colega Nicolau, mas aí as coisas foram se processando tão Deixei pro depressa, final. Nicolau, mas seja bem-vindo, eu sei que você já tem uma experiência no conselho e vai trazer com certeza assim uma grande contribuição nesse conselho. Tá? Então, com relação aos processos que o senhor está ratificando o arquivamento, que era da relatora doutora Judite, eu também estou votando pela homologação. Eu também pela homologação, e o Nicolau sabe que ele tem o nosso apoio, a nossa consideração, o nosso amor, Vergonhado. né? É um colega que realmente contribui muito e ficamos muito felizes dele estar agora novamente nos dando mais esse apoio no conselho. Muito obrigada, doutor Nicolau. Obrigado, doutora Ivana. Só para falar que já agradeci o doutor Jair, doutora Estela também e a doutora Maricélia. Doutor Ricardo, até o Felipe também aqui, que está de volta com a gente. Obrigado. Tá certo. Bom, doutora Maricélia, a senhora tem para votar em bloco uma pauta extensa. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo... O meu é o anexo... É o anexo de número 2, primeiro. Então, do item 1. Vossas Excelências preferem que eu fale pelo item ou que vou denominando os processos? Pode resumir. Pelos processos? Então, vamos lá. Então, é o anexo 2. Seria o inquérito civil número 1123 de 2016. O inquérito civil número 3.487 de 2018. O inquérito civil 128 de 2016, seria o item 3. E o de número 4 seria o inquérito preparatório, procedimento preparatório de inquérito civil, seria o 008 de 2018. Só mais um pouquinho que ainda tem uma extra pauta aqui, isso. Seria o anexo 3, inquérito civil número 215, ele é de 2015. O inquérito civil número 467, ele é de 2016. O inquérito civil 214, ele é de 2014. O inquérito civil 575, ele é de 2014 também. O inquérito civil 105, ele é de 2017. E o item 6 seria o inquérito civil número 188, é de 2017. E o inquérito civil número 122, ele é de 2017. Todos esses daqui eu estou ratificando o arquivamento, vieram das promotorias. O outro 9 é declínio. Aí eu queria jogar separado. Declínio, o último. Não chamei o sexto? Então, o inquérito civil 189, que é de 2017, que seria o item 6, tá? Esses aqui eu estou ratificando arquivamento. A maioria deles, não foram provadas as demandas, outras foram esclarecidas e por isso eu estou ratificando o arquivamento. Doutor Jair? Acompanho. Doutor Nicolau? Doutora Estela? Acompanhe-se. Eu também acompanho pelo arquivamento. Continue, Então, doutora. Eu tenho o item de número 8 do anexo de número 3, que seria homologação por declínio de atribuição. Eu estou aqui com o voto e eu vou estar lendo. Trata-se de o presente de inquérito civil instaurado pela portaria número 145 de 2018, em razão de denúncia apresentada pelo senhor Fernando Pereira de Oliveira, vice-presidente da Associação de Deficiente Físico do Amapá, visando acompanhar notícias sobre a falta de acessibilidade no terminal rodoviário e outros prédios no município de Mazagão. Município de Mazagão, para comparecer em audiência perante o Ministério Público. Diante da audiência realizada em 10 de 2017, o senhor João da Silva Costa, prefeito de Mazagão, disse que já havia tomado providências
já havia tomado providências assim, no sentido quanto à reforma das vias de acessibilidade do terminal rodoviário para que fosse obedecida às normas técnicas. Nós vamos ver no movimento de número 49. A Caixa Econômica Federal foi solicitado cópia do contrato destinado ao asfaltamento e calçamento e do projeto executivo quanto ao município de Mazagão, movimento 52. Diante do exposto, após esclarecidos todos através de documentação, o ilustre promotor de justiça, Dr. Marco Valério dos Santos, analisando os autos, verificou que em outro procedimento havia sido apurada a questão relativa à acessibilidade da rodoviária. E no presente procedimento se apurava a acessibilidade do calçamento das vias públicas do município de Mazagão, sendo que o relatório técnico número 007 de 2019, folhas 40/42 verso, conclui que determinado trecho do asfaltamento das vias urbanas de Mazagão estava em desacordo com as normas previstas na NBR 9050 de 2015. Discorreu ainda que, de acordo com a Lei Municipal número 343 de 2014, da Prefeitura Municipal de Mazagão, foi celebrado o convênio número 80.641 entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura Municipal de Mazagão, com interferência da Caixa Econômica Federal, razão pela qual se faz necessária a presença destes no polo passivo do presente procedimento. Assim sendo, entendo que a atribuição para atuar no presente feito seja do Ministério Público Federal. Isto posto, encaminhou o presente procedimento ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público para a homologação do declínio de atribuição e posterior remessa à Procuradoria da República nesse Estado. Era o relatório. Voto. Destartes vislumbro que as formalidades de estilo foram cumpridas e verificando ter se realizado a celebração do convênio número 80.641 entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura de Mazagão, com intervenção da Caixa Econômica Federal, o caso em apreço se enquadra em hipótese de arquivamento por declínio de atribuição, como formalizado pela Luz Promotor de Justiça. Pelo exposto, voto pela homologação de arquivamento por declínio de atribuição, com a consequente remessa do procedimento ao Ministério Público Federal para as providências que entender necessário. É o voto. Eu entendo que é do Ministério Público Federal, porque está envolvido um convênio com a Caixa Econômica Federal. Doutor Jair? Acompanhe o relator. Doutor Nicolau? Acompanho, senhora presidente e eminente relator. Doutor Estela? Eu ouvi atentamente o voto da excelentíssima conselheira doutora Maricele com relação ao deslocamento de atribuição para o MPF em razão de estar envolvido de verbas federais, né, por meio da Caixa Econômica Federal. Acompanho. Eu também acompanho. Bom, encerrado o julgamento dos procedimentos, no que ocorrer, alguém tem? Então, doutora Estela, por favor. Eu gostaria de informar que, em razão de instauração do PAD número sumário de 26 de 19 de 11 de 2018, havia sido impetrado um mandado de segurança em que a corregedoria, na minha pessoa, né, estava sendo indicada como autoridade coatora em razão do processo administrativo disciplinar número 03 de 2018. E na data de ontem, eu recebi da 5ª Vara Civil de Fazenda Pública de Macapá a decisão em que denegou a segurança pretendida. Esses autos foram manejados pela colega ASU, mas não surtiu efeito as suas alegativas
E eu trago a conhecimento deste conselho que o judiciário se manifestou pela negativa da segurança, entendendo que todos os atos da corregedoria estão de acordo com a lei. Está pendente de julgamento o outro mandado de segurança, e é da primeira vara civil, e nós aguardamos também com relação a isso. Outra situação que eu gostaria de informar é a nota técnica, doutora Ivana, que o Conselho de Corregedores Gerais dos Estados e da União encaminhou às procuradorias, e eu gostaria que isso fosse, eu recebi já, mas já tinha conhecimento, mas que fosse disseminado por toda a classe, né, que é com relação ao posicionamento das corregedorias dos Ministérios Públicos Brasileiros, no sentido de não acatar qualquer tipo de tentativa de transformar o nosso trabalho, a nossa função em teletrabalho ou qualquer coisa do tipo, até porque o nosso atendimento tem que ser pessoal à sociedade e nós não podemos nos furtar de fazer esse atendimento, assim como a necessidade de que estejamos nas nossas comarcas como locais de nossas residências. Nós não podemos também, da mesma forma, nos furtar a nos fazer presente em nossas comarcas, seja nos plantões, seja na atuação diária, para atender não só a população, como também a atividade judiciária, que ainda que venha com tecnologias aí que ajudem a gente a ter uma forma de atuação um pouco diferenciada, isso não faz com que nós nos afastemos de nossas atribuições na localidade onde estamos como titulares. A moradia na comarca, ela está na lei e nós somos obrigados a ali estar presente para atender não só o expediente judiciário, mas o expediente do Ministério Público, que é diferenciado, que é aquele que é realizado frente à sociedade, né, em que nós não podemos nos furtar de maneira nenhuma a atender a população. Não só a população, como os órgãos, como as autoridades que moram naquela comarca, naquele município. Então, eu quero aqui reforçar a nota técnica do Conselho de Corregedores, né, e solicito que seja dado ampla ciência para todos os membros, no sentido de que conheçam qual é a posição da Corregedoria Nacional, dos Corregedores Nacionais dos Estados e da União, com relação a esses dois temas, que são muito sensíveis e caros para nós, e que nós não podemos, de maneira nenhuma, nos afastarmos dele. Nós precisamos primar pela nossa atuação e dessa forma, como diz a lei, porque sob pena de nós não podermos buscar responsabilização de alguma outra autoridade que também não cumpra a sua função quando deveria também estar na sua comarca. Como é que nós vamos atuar se a gente não estiver presente nas nossas comarcas? Como é que nós vamos entrar com ações de improbidade contra A, B ou C, autoridades que têm a mesma necessidade de se fazer presente para atender a população, porque somos remunerados para aquele fim. Temos que ter a responsabilidade do cargo, não é? E de nos fazermos ali presente para realmente receber e atuar de forma efetiva e com resultado. Hoje se busca muito resultado, até mesmo sem entrar com ações da nossa ação enquanto Ministério Público. E a gente tem visto em algumas comarcas que isso tem surtido efeito, e nós precisamos primar que seja esse conselho, juntamente com a corregedoria, possa ajudar para que o Ministério Público continue sempre sendo forte, fiscalizando e orientando os colegas para que se mantenham nas suas comarcas, como diz a lei, para que depois não tenham que responder por qualquer situação, por inadvertidamente deixarem de cumprir a lei orgânica e a nacional. Então é nesse sentido que eu gostaria de me manifestar e que realmente a gente possa dar conhecimento a todos dessa posição, e que foi encaminhado para todos os procuradores gerais e também a PGR, né, presidente do CNMP, que saiu, mas a quem estiver fazendo as suas vezes lá, para que mostrar qual é a posição das corregedorias nessa situação, tá bom? Era isso. Doutora Estela, vai ser dado todo o apoio que é necessário. Não se preocupe,
Eu até iria ver isso agora para a gente divulgar. Doutor Nicolau? A senhora comentou sobre a questão do teletrabalho, é isso? É, o teletrabalho. É levantado lá essa questão. Para membro? A senhora diz para membro? É. O do trabalho eles já utilizam. Ah, tá, mas a senhora não é contrária ao teletrabalho, não, né? Não, eu digo em Nós geral. temos no colégio, licença, nós Não é temos no colégio um para servidor, inclusive eu sou a relatora. Para servidor. Esse Nicolau, assunto só foi para ele levado lá explicar, para debate. para membro eu sou radicalmente contra. Radicalmente contra. Nossa posição, enquanto agente público que somos, nós não podemos nos furtar de estarmos presentes nas comarcas. Não é? De fazer atendimento, aí Veja, atendimento por Servidor tem que videoconferência, estar junto, final de semana, plantão, apreendido menor, que tem que ser apresentado ao promotor Eu sei, doutor. e não ao judiciário. Então, nós não podemos nos furtar disso. Eu sou, e não sou eu, na verdade, isso é uma posição do Colégio de Corregedores dos Estados e da União. Inclusive, o corregedor da União, o doutor Oswaldo, também se posiciona da mesma forma, o militar, o trabalho, todos se posicionam da mesma forma. Perfeito. A senhora permite, doutora Ivana? Que essa questão, a gente também não pode fechar as portas para as tecnologias. Por exemplo, hoje, alguns colegas, em função de circunstâncias tais, respondem por mais de uma atribuição. Então, é possível, por exemplo, ele estar no lugar onde ele deve estar, trabalhando, e às vezes fazendo uma videoconferência para facilitar, só para facilitar, mas não que seja a regra, também concordo com a senhora. E também porque a gente, quando fala que é contra teletrabalho, pode pensar que é para qualquer hipótese. Depende. Fechar Porque as portas, né? a gente só tem que ter cuidado. Eu sei que a senhora é muito criteriosa, preocupada, aliás, e às vezes até mal compreendida por outras circunstâncias, mas não é o caso aqui. As tecnologias a gente pode aproveitar. Estou vendo meus colegas trabalhando, facilitando, fazem mais de uma atividade. Eu cito um exemplo aqui, o doutor Alexandre Monteiro, que faz mais de uma atividade utilizando o teletrabalho, só que utilizando o método de audiência virtual, atendendo as pessoas dentro da promotoria. Então isso aí é muito importante saber que é possível, mas não da forma talvez que alguns estão pensando que seja. Mas ele está no local de trabalho dele, né? Só para explicar, doutor Nicolau, para não ficar. na verdade é assim. É a forma como quer ser feita, veja bem. Isso surgiu em razão de uma situação de um subprocurador do trabalho que sequer, eu só não lembro qual era o estado dele, a região dele, que ele sequer comparecia no gabinete de trabalho e ficava remotamente de outro estado, entendeu? Trabalhando remotamente, entendeu? E essa situação foi trazida ao Colégio de Corregedores, nós analisamos, nós discutimos, a discussão foi longa, e uma coisa está ligada à outra, né? Não estou fechando os olhos, como disse aqui, a tecnologia existe, nós temos, mas é diferente eu estar trabalhando remotamente, né? Em uma situação diferenciada, e não você querer fazer regra de uma exceção. Em que eu sou promotor lá em, vamos dizer aí, no Iapoque, mas eu quero estar lá em Porto Alegre, vou despachar de lá. Nem na comarca eu apareço, nem no estado eu estou. Tá entendendo? Esse tipo de abuso que vai começar. E foi o que foi detectado pelo Corregedor do Trabalho, nesse sentido. Não, mas isso aí é uma bandeira que está sendo levantada, doutor Nicolau. E nós precisamos quebrar isso agora, porque se isso levar força para frente, a situação que o Ministério Público Brasileiro se encontra vai piorar cada vez mais. Se a gente vai perder atribuição, nós vamos perder não só atribuição, nós vamos perder vantagem, vamos perder direito, vamos perder muito mais. E isso aí enfraquece a instituição, porque quem nos valoriza, quem nos conhece, que é a população, a gente lembra a famosa PEC 37, que se não fosse o povo ir para a rua e, de braços dados com o Ministério Público, levantar a bandeira para dizer que o Ministério Público, sim, era necessário na investigação, hoje a situação estaria bem diferente. E a gente tem visto aí no cenário nacional
todos os tipos de ataque que a nossa instituição está recebendo. Então, ou a gente se fortalece agora e não deixa esse tipo de coisa passar, claro, verificando as situações que possam ser resolvidas. Quer dizer, todo mundo trabalha remotamente, mas é diferente. Eu estou a trabalho em outro lugar, eu posso despachar daqui. Não é você querer fazer disso. Não, eu sou promotor aqui, sou procurador aqui, mas vou morar em Belo Horizonte, vou morar no Rio de Janeiro e nem piso no estado, ganhando pelos cofres do estado do Amapá. Não pode. Não, pois é, desculpa, Belém, pronto, que é minha cidade natal. Isso não pode acontecer e é algo que uma bandeira que está querendo se levantar, principalmente no Ministério Público do Trabalho. E aí você já viu, se dá para um, vai dar para todos. Bom, vamos ao que ocorrer. Doutora Maricélia. O doutor Jair. Eu queria me manifestar a respeito do teletrabalho e fazer uma pergunta à doutora Estela. Doutora Estela... Então, tá bom. Eu entendi o relato da corregedora, a sua preocupação, até porque o assunto já foi discutido em exaustão perante o Conselho Nacional de Corregedores Gerais e lá já emitiram a nota técnica, então já tem uma posição oficial do Conselho Nacional de Corregedores Gerais e nós temos que realmente dar a divulgação dessa nota técnica para alertar a todos os colegas, a todos nós, né? E aquilo que o doutor Nicolau colocou, que essa ferramenta, claro, ela seja bem-vinda, mas no sentido de melhorar a nossa atuação. Como ele citou o caso lá do nosso colega doutor Alexandre, que eu tive a oportunidade de ir lá no gabinete dele, e ele está participando de uma audiência, mas ele está no seu local de trabalho, na sua área de lotação. É diferente o colega que está lotado lá no Iapoque, na comarca do Iapoque, está em Belém, outro estado, e dali querer trabalhar. É muito diferente. Acho que eu iria colocar. É verdade, porque o que a gente tem que entender? Que não existem espaços vazios. Se nós abdicarmos de nossas atribuições, alguém vai fazer por nós. Exatamente. E aí nós vamos acabar sendo dispensados. Então tem que pensar muito bem nisso, né? Doutora Maricélia? Eu queria trazer aqui, a gente já até discutiu essa matéria, eu queria trazer de novo aqui para os conselheiros, o doutor Nicolau que está chegando agora, a questão, por exemplo, do conselho. No conselho passado, nós tínhamos alguns entraves com relação, por exemplo, o conselheiro, se ele tiver, ele só vai poder ser substituído, por exemplo, no caso do suplente, se ele tiver de licença, de férias há 30 dias. Então, eu queria que nós também pudéssemos avaliar para que a gente pudesse fazer uma mudança para trazer para um prazo menor no regimento interno do Conselho. E também já queria fazer, se todos aprovarem, já fazer esse requerimento, porque é o colégio, né? O colégio não é o colégio? Não, o nosso regimento... É o próprio conselho. Então, já queria fazer esse requerimento para que nós pudéssemos... a própria fazer secretaria, né? isso, Sim. não, eu queria fazer o seguinte, que a própria secretaria do Apresentasse. conselho fizesse uma minuta, não, pudesse apresentar e a gente aqui isso, aí, não, fazia a distribuição para um conselheiro, para um relator. isso, para um conselheiro relator, aí o relator iria ver mais ou menos um prazo, né, que a gente pudesse fazer isso e nós trouxéssemos numa outra reunião para que pudesse ser avaliado, porque como nós somos 3 conselheiros que realmente pega todo o acervo que vem de procedimentos, então muitas vezes fica distribuído só para 2 e acaba por conta do que o conselheiro é difícil acontecer, mas às vezes é impedimento, nós temos tido, por exemplo, o outro conselho teve muito impedimento e a gente acabou ficando de mãos atadas porque não tinha como fazer. Então eu acho que é uma providência que vai ajudar muito mais a questão do bom desempenho do conselho. Então, poderia já ver essa distribuição para um relator apresentar algum estudo, né? tá? Um requerimento da doutora Maricélia. Aí a gente vê o prazo, né? Vê o prazo aí. Isso, pode estudar e ver uma proposta, né? E a gente já vê isso. Mais Obrigada, alguma senhora coisa, presidente. doutora? Só para finalizar, só para passar algumas informações de que
nós estivemos no Senado e na Câmara, né? A nossa possibilidade de emendas parlamentares foi muito boa. Eles devem se reunir para a semana, para saber mais ou menos com que cada um ficará, para que a gente possa realmente mudar nosso parque tecnológico, possamos também agraciar alguns projetos, como a ouvidoria itinerante, como o projeto nas escolas, né? E isso foi muito. E também a situação da possibilidade das placas, que trará uma economia muito grande, as placas solares, que trará uma economia muito grande ao Ministério Público, né, em termos de energia, de pagamento, né, de energia. Então, foi muito boa a viagem. Também os meninos, tanto o doutor Alexandre quanto o doutor Roberto, hoje estão participando na condução de mesas no Pacto sobre a Primeira Infância. Isso é muito importante. Foi muito bem aceito. O Amapá estava ali praticamente bem representado. Estava, além do desembargador Lages, a doutora Estela, que é da infância, né? O doutor Roberto e o doutor Alexandre, e nós que fomos assinar o pacto sobre a primeira infância. Então, a viagem foi muito importante, foi muito boa, e vai trazer bons frutos ao Ministério Público do Amapá. Também queria comunicar ao Conselho, que eu acabei de assinar, até para que a gente possa repensar em algumas situações, inclusive realmente sobre o concurso, o pedido de exoneração da doutora Amanda, né? O pedido de exoneração deve já estar sendo publicado a partir do dia 30, se consolida, ela sairá dia 30. Então, eu já assinei a portaria, eu só queria comunicar a esse colegiado. E convidar todos para agora, às 13h30, a continuação do curso de Penal e Processo Penal, que é um curso muito importante para o Ministério Público do Estado e uma oportunidade ímpar, né? Porque, às vezes, a gente pede para fazer cursos fora, mas não atinge a gama de pessoas que hoje está atingindo esse curso. E é aí que está a importância de um curso realizado dentro da nossa instituição, porque muitos têm a oportunidade de qualificação. Também dizer que a doutora Samile mandou uma mensagem, que está nos assistindo, ela e o doutor Rodrigo estão muito felizes. E parabéns, doutora Samile, doutor Rodrigo. E nós vamos apoiá-los, sempre parabenizá-los, porque vocês mostraram nesse tempo todo uma força até descomunal pela quantidade de trabalho. Foram muito pacientes. Então, muito obrigado, um abraço carinhoso desse conselho, que sempre estará pronto a atender às reivindicações de todos os colegas. Antes de fechar, tá, eu vou passar rapidamente para a doutora Estela e para o doutor Ricardo, para fecharmos, para a gente poder ir para o evento. Certo. Não, só dizer, doutora Ivana, que, na verdade, da importância dessas capacitações e que a Procuradoria-Geral, se fosse na avaliação desta corregedoria, eu verificaria assim: aqueles que procuram se capacitar, quando a Procuradoria-Geral faz o investimento e traz pessoas de fora qualificadíssimas, não é, para que a gente possa se capacitar, em detrimento de outros que só querem fazer curso fora, que não aproveitam as oportunidades. Então, que isso seja observado, doutora Ivana, porque o esforço que a Procuradoria faz de investimento para capacitação, e que sai muito mais em conta, para que todos possam se capacitar, em contraste àqueles que sai só para se capacitar fora. Então, que seja observado doravante para premiar, assim, aqueles que também
prestigiam a instituição quando traz curso de capacitação, que o nosso aperfeiçoamento tem que ser sempre renovado diariamente, que é necessário que a gente faça. É verdade. Doutor Ricardo? Só um registro, é que eu não... com relação também à informação da corregedoria, que veio em conjunto os dois, doutores, também pela aprovação também, só essa. E informar ao Conselho, já que vocês registraram essa questão da capacitação, eu sou muito grato ao Ministério Público, que teve oportunizado várias chances de me capacitar, e até fazer um registro, né, que eu fiz eu via o trabalho da doutora Amanda, eu fiz um trabalho de conclusão de curso da ESC, que eu trabalhei sobre a questão da ética, né, com fortalecimento da questão brasileira, das instituições, e com base nesse trabalho, né, eu fui a Abramil, né, que é a Associação Brasileira de Militares, medalhistas militares, ele foi selecionado com base nesse um dos quesitos, né, desse trabalho. Eu fui agraciado com a homenagem lá no último dia 30, né, em razão disso, né, eu só para deixar registrado em razão desse trabalho, até e agradecer, assim, eu agradeci em nome do Ministério Público, né, a homenagem recebida lá em nome do Estado do Amapá, e eles até ficaram felizes, né, assim, também juntamente com o Estado do Amazonas, que foi também homenageado, e também isso só vem a fortalecer a instituição, né, foi um evento muito importante, inclusive o cônsul dos Estados Unidos no Brasil foi homenageado também, assim, foi um momento muito importante, e agradecer ao Ministério Público por ter me disponibilizado esse curso e a chance, né, de participar, e agradecer e dizer que a pauta já foi cumprida. Parabéns, doutor Ricardo, em nome do Conselho, e agora nós vamos encerrar os trabalhos. Boa tarde a todos.